Querido irmão, querida irmã, para este sábado santo, sábado da vigília pascal, temos como proposta de reflexão o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 7. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: Não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o sol surge no horizonte. É o primeiro dia de uma nova semana, símbolo da nova e definitiva humanidade que inicia com a ressurreição de Jesus. As mulheres se interrogam: quem poderá remover a pedra que esconde o corpo do Senhor morto? Preocupadas com a própria impotência, ainda não compreendem que a sexta-feira da morte já tinha passado. Levantando os olhos, viram que seu problema estava resolvido, a pedra está removida. Ao verem o sepulcro aberto, elas entram. Ao verem o jovem, elas se assustam, mas ele as tranquiliza, dizendo que o ressuscitado as espera na Galiléia. Devem abandonar Jerusalém e os ideais antigos para iniciar a missão na periferia. Onde Jesus começou sua missão é o lugar onde a comunidade dos seus seguidores deve iniciar a própria missão. Todo seguidor de Jesus é convidado a refazer o caminho do Mestre, iniciando na Galiléia. A solene liturgia do Sábado Santo, a vigília das vigílias, deve nos transformar em alegres mensageiros da boa nova do ressuscitado. A partir da ressurreição, Cristo acompanha as comunidades com o Espírito Santo prometido. Querido irmão, querida irmã, depois do descanso sabático, na madrugada do primeiro dia da semana, as mesmas mulheres que estavam ao pé da cruz compram aromas com a intenção de ungir o corpo de Jesus. A preocupação delas era a remoção da pedra que vedava a entrada do sepulcro. Chegaram ao sepulcro e a pedra havia sido retirada. É a manifestação de Deus na maturidade da fé pascal. É a certeza de que a vida é mais forte do que a morte. A proclamação do anjo foi ressuscitado, segue-se a tarefa de anunciar aos outros discípulos que Jesus ressuscitou. Iluminados pela presença do ressuscitado, peçamos a graça de acolher a palavra e celebrar a alegria da presença do Senhor em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: remova a pedra que ainda impede a manifestação de Cristo em sua vida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo ressuscitado, tendo atravessado a escuridão da morte e do sepulcro, eis que estás novamente entre nós, glorioso e vencedor.
preenchendo nossos corações de alegria e esperança. Aleluia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado santo, no sábado da vigília pascal, você poderá depois verificar as várias leituras, os salmos que aparecem nessa liturgia e vou escolher a oitava leitura que se lê nessa noite, Romanos 6, 3 a 11. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia desta noite santa faz memória da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo da morte à vida. É a vigília da Páscoa do Senhor, a vigília das vigílias, a mãe de todas as vigílias. Assim, a cerimônia de hoje é carregada de símbolos e é a mais longa de todas as celebrações. Ela é composta de quatro partes: a celebração da luz, a celebração da liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. A primeira parte, a liturgia da luz, divide-se em três partes. A primeira corresponde à bênção do fogo novo, em que se prepara e acende solenemente o círio pascal, cuja chama representa o Cristo ressuscitado, luz do mundo. O Cristo de ontem, hoje e sempre, o tempo e a eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele permanece aceso durante todo o tempo pascal e nas celebrações solenes, como por exemplo nos batizados. A segunda parte deste primeiro momento é a procissão com o círio aceso e as luzes da igreja apagadas. Representa a luz das luzes, a qual irá acender as nossas chamas, simbolizando a luz de Cristo que caminha entre nós e nos preenche, ilumina nossa alma, aponta o caminho e nos faz pessoas iluminadas por Deus. Nesse momento, cada um acende a sua vela na chama do círio, tornando a igreja toda iluminada e iluminando também a nossa consciência de povo de Deus, a caminho do reino definitivo. Enquanto as velas são acesas, apresenta-se a luz de Cristo. Quando todas as velas estão acesas, acendem-se também as luzes da igreja e proclama-se a Páscoa do Senhor com o canto do exulte, que corresponde à terceira e última parte desse primeiro momento da liturgia desta santa noite, dessa noite santa. A segunda parte desta cerimônia é a liturgia da palavra, através de 9 leituras, sendo 7 do Antigo Testamento
e duas do Novo, intercaladas por salmos, resgata toda a história da salvação, desde a criação do mundo, passando pelo chamado de Deus, o processo de libertação da escravidão do Egito, e a condução à terra prometida, as leis e os profetas, até a nova aliança simbolizada no Cristo, luz do mundo. Entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento, há o hino de louvor, em que fazemos memória dessa passagem com a entoação solene do Glória. Em seguida, lê-se a Epístola aos Romanos, que recorda o nosso batismo em Cristo e nosso compromisso com Ele. Com o batismo, nossa vida é transformada e tudo que é velho morre em nós, para renascermos com Ele para uma vida nova. Após a proclamação da epístola, entoa-se solenemente o Aleluia e proclama-se o Evangelho da ressurreição de Cristo. Nele, vemos as mulheres como as primeiras a presenciar e testemunhar a ressurreição, mostrando a importância das mulheres como discípulas e missionárias na igreja. Não é por acaso que na igreja hoje a maioria dos fiéis são mulheres. São elas que assumem os principais trabalhos na comunidade, que levam adiante a missão e continuam a testemunhar a ressurreição de Cristo através do seu trabalho, da sua dedicação, enfim, da doação da vida pela comunidade. A terceira parte dessa cerimônia é a liturgia do batismo. É quando batizamos as pessoas que foram preparadas durante a quaresma e, junto com elas, renovamos nosso compromisso de batizados, renunciando a tudo que possa impedir que sejamos autênticos discípulos e missionários e reassumindo nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Se na Quinta-feira Santa os padres renovaram seus compromissos sacerdotais, hoje todos nós cristãos renovamos nosso compromisso de batizados no Cristo Jesus. A quarta e última parte é a da liturgia eucarística, quando Jesus nos alimenta com seu corpo e seu sangue. Nós, alimentados por Ele, comungando dele, com Ele, reassumimos continuar sua missão e defender a vida e promover o reino de Deus. Ao término dessa santa noite de vigília, devemos sair renovados, alegres e irradiando luz para o mundo. Que cada um de nós se comporte dessa maneira, como quem de fato participou da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e que com ele ressuscitado em nossa vida, possamos fazer como fizeram as mulheres que testemunharam a ressurreição. Não ter medo e ir anunciar aos irmãos tudo o que vimos, ouvimos e presenciamos. Assim, prolongaremos a Páscoa com nossas ações. Querido irmão, querida irmã, está aí a deixa, esse momento de luz que devemos vivenciar durante todo esse tempo da Páscoa, todo esse período pascal. E encerrando este momento, rezemos: Senhor Jesus, como as mulheres no sepulcro, quero sair pelo mundo anunciando a tua ressurreição, penhor de alegria e de esperança para a humanidade. Amém.